Que a paz de Deus entre agora na sua casa, no seu quarto, no seu coração e em tudo aquilo que parecia estar parado na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal Unção Celestial, um lugar de oração, fé, presença de Deus e fortalecimento espiritual para todos aqueles que ainda acreditam que o Senhor pode mudar uma história inteira em apenas um momento. Hoje, você não chegou aqui por acaso. Esta oração tem um propósito. Existe uma palavra sendo liberada sobre a sua vida, e o título desta oração é uma declaração profética. Deus vai mudar a sua história hoje. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: Deus vai mudar a minha história hoje. Porque enquanto você comenta com fé, você também declara que não aceita mais viver preso ao medo, à tristeza, à derrota, à humilhação e à espera sem resposta. Se você ainda não é inscrito no canal Unção Celestial, se inscreva agora, ative o sininho das notificações e permaneça conosco até o final desta oração. Porque cada palavra foi preparada para tocar profundamente a sua alma. Compartilhe esta oração com alguém que está cansado ou abatido, esperando uma resposta, precisando de uma porta aberta ou vivendo uma fase em que parece que tudo desandou. Às vezes, uma oração enviada no momento certo se torna o abraço de Deus na vida de alguém. E hoje eu creio que esta oração vai alcançar pessoas que estavam quase desistindo, pessoas que estavam chorando em silêncio, pessoas que estavam se perguntando se Deus ainda estava ouvindo. Sim, Deus está ouvindo. Sim, Deus está vendo. Sim, Deus sabe exatamente onde dói. E hoje, pela fé, nós vamos clamar juntos. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto, porque eu sei que somente o Senhor tem poder para mudar aquilo que ninguém consegue mudar. Pai amado, visita agora esta pessoa que está ouvindo esta oração. Entra na casa dela, entra nos pensamentos dela, entra nos sentimentos dela, entra nos sentimentos dela, entra nas preocupações que ela não consegue explicar para ninguém. Senhor, há situações que se arrastam há muito tempo, há lutas que parecem não ter fim, há portas que se fecharam, há sonhos que foram enterrados pela dor, há promessas que parecem distantes. Mas hoje eu creio que o Senhor está se levantando para escrever uma nova página. Hoje eu peço que o Teu poder toque esta vida e comece uma mudança profunda, verdadeira e visível. Meu Deus, muda a história desta pessoa, muda a história da família dela, muda a história financeira, espiritual, emocional, profissional e sentimental. Muda aquilo que foi marcado por lágrimas. Muda aquilo que foi ferido por palavras duras. Muda aquilo que foi destruído por escolhas erradas, por perseguições, por inveja, por abandono, por decepções e por dias difíceis, Senhor. Onde houve vergonha, coloca honra. Onde houve perda, coloca restituição. Onde houve silêncio, coloca resposta. Onde houve humilhação, coloca exaltação no tempo certo. Onde houve medo, coloca coragem. Onde houve cansaço, coloca renovo. Onde parecia ser o fim, mostra que o Senhor ainda é o Deus dos recomeços, o Deus das viradas, o Deus que abre caminho no deserto e faz nascer esperança.
onde ninguém esperava mais nada. Pai, neste primeiro momento da oração, eu peço que toda ansiedade seja acalmada, que toda angústia perca a força, que todo pensamento de derrota caia por terra, que toda voz contrária seja silenciada pela autoridade do Teu nome, Senhor. Que esta pessoa não termine esta oração da mesma forma que começou. Que ela sinta a Tua presença envolvendo a mente, aquecendo o coração, fortalecendo a fé e trazendo uma certeza santa. Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece atrasado. Deus está trabalhando, mesmo quando ninguém entende. Deus está preparando, mesmo quando o cenário parece impossível. Deus está criando uma saída. Por isso, Senhor, eu declaro com fé: hoje começa uma mudança, hoje começa uma virada, hoje começa uma nova história, escrita pelas mãos do Deus vivo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu continuo esta oração, colocando diante de Ti tudo aquilo que esta pessoa carrega no coração. Existem dores que ninguém vê, lembranças que ainda machucam, palavras que ficaram gravadas na alma, noites em que as lágrimas foram companheiras, dias em que o sorriso apareceu por fora, mas por dentro havia um pedido silencioso de socorro, Pai. O Senhor conhece cada detalhe. O Senhor sabe o que aconteceu, sabe quem feriu, sabe quem abandonou, sabe quem prometeu e não cumpriu, sabe quem julgou sem conhecer a verdade. Mas hoje, em nome de Jesus, esta pessoa não vai continuar presa ao passado. Hoje ela entrega nas Tuas mãos tudo aquilo que tentou roubar a paz, a fé, a alegria e a esperança. Meu Deus, visita as áreas mais profundas da alma desta pessoa. Cura as feridas antigas. Toca nos traumas, nas decepções, nas rejeições e nos sentimentos que ela tenta esconder, Senhor. Às vezes a história não muda primeiro por fora, ela muda primeiro por dentro. Então começa agora uma transformação no interior. Arranca todo o peso que não veio de Ti. Arranca a culpa que paralisa, o medo que impede, a tristeza que sufoca, a sensação de incapacidade, a lembrança daquilo que deu errado e a voz que diz que nada vai melhorar. Pai, que esta pessoa entenda que o passado dela não é maior que o poder do Senhor. O que aconteceu não define o que Deus ainda vai fazer. A dor não é o destino final. A perda não é a última palavra. A vergonha não é o nome dela. A derrota não é a identidade dela. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo sopre agora sobre esta vida. Que haja libertação emocional, libertação espiritual e libertação de toda prisão invisível. Se esta pessoa foi marcada por fracassos, que o Senhor levante sobre ela uma nova identidade de vitória. Se ela foi marcada por abandono, que ela sinta agora o abraço do Pai. Se foi marcada por rejeição, que ela compreenda que é amada, escolhida, vista e guardada por Deus. Se foi marcada por perdas, que o Senhor traga restituição no tempo certo.
se foi marcada por portas fechadas, que o Senhor abra portas que ninguém poderá fechar. Se foi marcada por humilhação, que venha a honra. Se foi marcada por dias escuros, que venha a luz. Porque quando Deus decide mudar uma história, nenhum capítulo antigo tem força para impedir o novo capítulo que Ele está escrevendo. Pai amado, eu oro também contra toda palavra negativa lançada sobre esta pessoa. Toda sentença de fracasso, toda maldição verbal, toda inveja, todo olhar contrário, toda acusação injusta, toda tentativa de diminuir, envergonhar ou paralisar esta vida, caia por terra, agora em nome de Jesus, Senhor. Que nenhuma palavra humana tenha mais força do que a Tua palavra. Se disseram que ela não conseguiria, mostra que o Senhor capacita. Se disseram que era tarde demais, mostra que o Teu tempo é perfeito. Se disseram que acabou, mostra que o Senhor ainda faz recomeçar. Se tentaram enterrar os sonhos dela, mostra que aquilo que está nas Tuas mãos não morre. Apenas espera o tempo certo para florescer. Meu Deus, recebe agora esta entrega. Esta pessoa não quer mais carregar sozinho o peso da própria história. Ela entrega o passado, entrega as lágrimas, entrega as frustrações, entrega as perdas, entrega as perguntas sem resposta. Entrega os dias difíceis e também entrega os sonhos que ainda estão vivos dentro dela, Senhor. Toma tudo em Tuas mãos. Transforma o que foi dor em testemunho. Transforma o que foi luta em aprendizado. Transforma o que foi queda em fortalecimento. Transforma o que foi vergonha em honra. Que esta pessoa respire fundo agora e sinta que algo está sendo removido. Que a alma dela comece a se alinhar com a fé. Que o coração dela volte a acreditar. Porque é o Deus que cura por dentro também muda por fora. E hoje, pela fé, a história desta pessoa começa a receber a assinatura do céu. Senhor, neste momento eu apresento diante de Ti todas as portas que precisam se abrir na vida desta pessoa. Existem portas que se fecharam sem explicação, oportunidades que escaparam, projetos que travaram, respostas que não chegaram. Caminhos que pareciam promissores e de repente ficaram bloqueados. Mas o Senhor é o Deus que abre portas onde não há chave humana. O Deus que move pessoas, muda cenários, cria oportunidades e transforma impossibilidades em testemunhos, Pai. Eu peço que a partir de hoje, o Senhor comece a abrir os caminhos certos. Não qualquer porta, Senhor, mas as portas que vêm de Ti. Portas de paz, portas de honra, portas de provisão, portas de crescimento, portas de estabilidade, portas de recomeço e portas que tragam frutos abençoados. Meu Deus, toca agora na vida financeira desta pessoa.
O Senhor sabe das contas, das dívidas, das preocupações, dos compromissos atrasados, da insegurança sobre o amanhã, do medo de faltar, da sensação de trabalhar muito e ver pouco resultado. Pai, entra com providência. Onde existe escassez, derrama provisão. Onde existe dívida, dá direção, sabedoria e oportunidade para quitar. Onde existe desemprego, abre uma porta de trabalho. Onde existe negócio parado, envia clientes, ideias, estratégias e crescimento. Onde existe salário insuficiente, prepara uma nova fonte de renda. Onde existe desânimo, renova a força para continuar, Senhor. Que esta pessoa não seja guiada pelo desespero, mas pela fé, pela sabedoria e pela certeza de que o Senhor cuida daqueles que confiam em Ti. Pai amado, eu peço também que o Senhor organize aquilo que está bagunçado. Muitas vezes a mudança da história começa com direção. Então dá clareza para esta pessoa saber o que fazer, onde investir energia, com quem caminhar, de quais ambientes sair, quais decisões tomar e quais portas deixar para trás. Livra esta pessoa de propostas enganosas, de caminhos aparentemente fáceis, de acordos prejudiciais e de pessoas que se aproximam apenas para sugar, explorar ou atrasar. Que venha discernimento, que venha estratégia, que venha uma mente renovada. Que o Senhor coloque pessoas certas no caminho, conexões abençoadas, oportunidades honestas e respostas que tragam paz. Porque quando Deus muda uma história, Ele também muda a direção dos passos. Senhor, eu profetizo sobre esta vida uma virada que não será apenas material, mas espiritual e emocional. Que esta pessoa não receba apenas coisas, mas receba estrutura para viver o novo. Que ela tenha sabedoria para administrar as bênçãos. Que ela não se perca quando a porta abrir. Que ela não esqueça do Senhor quando a resposta chegar. Que ela saiba reconhecer cada livramento, cada detalhe, cada provisão e cada sinal da Tua bondade, Pai. Eu peço que o Senhor tire esta pessoa da sobrevivência e a conduza para um lugar de estabilidade, dignidade, paz e crescimento. Que a mesa dela seja suprida, que a casa dela seja guardada, que o trabalho dela seja abençoado, que as mãos dela prosperem aquilo que for correto, justo e aprovado pelo céu. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro que toda porta fechada por inveja, perseguição, injustiça, sabotagem, medo, atraso espiritual, seja aberta conforme a Tua vontade. Que todo bloqueio caia, que todo impedimento seja removido, que toda resistência seja quebrada, Senhor. Quando o mundo disser não, que o céu libere um sim. Quando parecer que não há saída, que o Senhor abra um caminho inesperado. Quando esta pessoa pensar que perdeu tempo, mostra que o Senhor estava preparando algo maior. Quando ela achar que chegou tarde, mostra que o Teu relógio nunca falha. Hoje eu oro por uma virada, hoje eu oro por uma resposta, hoje eu oro por uma chave espiritual. Hoje eu oro por portas abertas,
Porque Deus vai mudar a história desta pessoa. E aquilo que parecia impossível começará a se mover pelo poder da oração. Agora eu apresento diante de Ti a família desta pessoa. Visita a casa dela, Senhor. Entra em cada cômodo, em cada conversa, em cada relacionamento, em cada preocupação que envolve filhos, pais, irmãos, casamento, parentes e pessoas amadas. Pai, muitas vezes a história de alguém não muda apenas em uma área, porque a dor também passa pela família. Existem lares precisando de paz, famílias precisando de restauração, relacionamentos precisando de cura, pessoas precisando de perdão e ambientes precisando da Tua presença. Então, Senhor, derrama agora um manto de proteção sobre esta casa. Que toda confusão perca força, que toda discussão seja acalmada, que toda divisão seja repreendida, que todo mal que tenta entrar por palavras, pensamentos, inveja ou influência contrária seja quebrado em nome de Jesus. Meu Deus, restaura aquilo que foi quebrado. Onde existe distância, aproxima com amor e sabedoria. Onde existe mágoa, cura com Tua graça. Onde existe frieza, reacende o respeito, a paciência e a compreensão. Onde existe preocupação com um filho, uma filha, um pai, uma mãe ou alguém especial, coloca a Tua mão poderosa, Senhor. Guarda os caminhos da família desta pessoa. Livra de acidentes, livra de más companhias, livra de decisões precipitadas, livra de armadilhas, livra de enfermidades, livra de toda influência que venha para roubar a paz. Que esta casa seja cercada por anjos, que esta família seja coberta pelo sangue de Jesus, que nenhum plano contrário prevaleça contra aqueles que pertencem ao Senhor. Pai amado, eu oro também por quem está ouvindo esta oração e se sente sozinho dentro da própria casa. A pessoa cercada de gente, mas com coração solitário. Há pessoas que carregam responsabilidade demais, que são fortes por fora, mas por dentro estão cansadas, Senhor. Visita essa pessoa. Mostra que ela não está invisível. Mostra que o Senhor vê o esforço, vê o cuidado, vê as renúncias, vê as noites mal dormidas, vê as preocupações que ela não divide com ninguém. Pai, muda a história desta pessoa também dentro do lar. Que ela seja respeitada, valorizada, amada e compreendida. Que o peso que está sobre os ombros dela seja aliviado. Que ela não precise viver implorando por paz, porque a paz do Senhor vai habitar no coração dela. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo espírito de contenda, toda opressão, toda tristeza constante, toda perturbação, todo medo, toda sensação ruim dentro de casa, toda sequência de problemas que parece não ter explicação. Que a luz de Deus entre agora e dissipe toda a escuridão. Que esta casa seja consagrada ao Senhor. Que os pensamentos sejam guardados. Que as conversas sejam conduzidas com sabedoria. Que as decisões sejam protegidas. Que as portas desta casa se fechem para o mal e se abram
esperança. Que quem orar nesta casa veja respostas. Que quem chorar nesta casa também tenha motivos para testemunhar. Meu Deus, eu declaro que a história desta família não termina em derrota, não termina em separação, tristeza, vergonha, vício, briga, escassez ou enfermidade. A história desta família está nas tuas mãos, Senhor. Levanta esta casa, levanta cada pessoa pelo nome. Levanta os que estão fracos, toca os que estão distantes, protege os que estão em perigo, cura os que estão feridos, converte corações endurecidos, acalma temperamentos explosivos, desfaz mal entendidos, restaura alianças quebradas, e que a partir de hoje esta pessoa comece a perceber sinais da tua ação dentro de casa. Uma conversa diferente, uma paz diferente, uma resposta diferente, uma porta diferente, um livramento diferente. Porque quando Deus muda uma história, Ele também visita a casa, reorganiza o ambiente e coloca a família debaixo da sua proteção. Neste momento eu oro pelo renovo desta pessoa. Talvez ela tenha chegado até aqui cansada, sem forças, com a fé abalada, tentando acreditar, mas sentindo o coração pesado. Pai, há momentos em que a caminhada parece longa demais, as respostas parecem demoradas demais, e a alma começa a se perguntar se ainda vale a pena continuar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor sopre vida nova. Renova a fé, renova a esperança, renova os sonhos, renova a coragem, renova a vontade de viver, de lutar, de reconstruir, de tentar novamente, de confiar no teu agir. Que todo cansaço espiritual seja quebrado, que toda frieza seja aquecida pela tua presença, que toda dúvida seja vencida por uma certeza maior. Deus ainda está trabalhando. Meu Deus, fala com esta pessoa de uma forma que ela consiga entender. Às vezes ela só precisa de um sinal, de uma confirmação, de uma palavra, de uma paz no coração, Senhor. Responde conforme a tua vontade. Não permita que ela tome decisões no desespero. Não permita que ela se entregue ao medo. Não permita que ela desista na véspera da virada. Pai, segura a mão desta pessoa e conduz cada passo. Se ela precisa esperar, dá paciência. Se ela precisa agir, dá coragem. Se ela precisa se afastar de algo, dá força. Se ela precisa recomeçar, dá direção. Se ela precisa perdoar, dá cura. Se ela precisa se levantar, dá renovo. Que a resposta do céu vem acompanhada de paz, porque tudo que vem de Deus traz direção e não confusão. Senhor,
Eu peço que o Senhor remova da mente desta pessoa toda a imagem de fracasso. Que ela pare de se enxergar como alguém esquecido, atrasado, incapaz ou derrotado, Pai. Coloca dentro dela uma visão nova. Mostra que ainda há propósito. Mostra que ainda há caminho. Mostra que ainda há promessas de pé. Mostra que aquilo que parecia perdido pode ser reconstruído pelo teu poder. Que esta pessoa não olhe apenas para o que falta, mas também perceba o quanto o Senhor já sustentou até aqui. Ela passou por dias em que pensou que não conseguiria, mas está aqui. Ela enfrentou dores que pareciam maiores do que suas forças, mas está aqui. Ela chorou, caiu, lutou, esperou e mesmo assim chegou até esta oração. Isso também é prova de que Deus não abandonou. Pai amado, fortalece esta pessoa contra toda a pressão externa. Muitas vezes o coração se machuca porque compara a própria caminhada com a caminhada dos outros. Senhor, livre esta pessoa da comparação. Ensina que cada história tem um tempo, cada promessa tem um processo, cada vitória tem uma preparação. O que Deus está fazendo na vida dela não precisa ser igual ao que fez na vida de outra pessoa. A mudança que o Senhor está preparando é pessoal, profunda e no tempo certo. Então acalma o coração dela, que ela não se desespere vendo os outros avançarem, que ela não se sinta esquecida, que ela não permita que as redes sociais, as opiniões alheias ou as cobranças roubem a paz. O Senhor sabe o endereço dela, sabe o nome dela e sabe exatamente como entregar a resposta. Meu Deus, eu declaro sobre esta pessoa uma fé viva, uma fé que não depende apenas do que vê, uma fé que permanece mesmo quando a porta ainda não abriu, uma fé que ora antes de reclamar, uma fé que confia antes de entender, uma fé que não se entrega ao medo. Senhor, aumenta essa fé agora. Que esta pessoa termine esta oração diferente, com o coração mais leve, com a mente mais firme, com a alma mais fortalecida. Que ela sinta que Deus está perto, que ela perceba que não precisa resolver tudo sozinha, que ela descanse no cuidado do Pai e que, a partir de hoje, pequenos sinais comecem a aparecer, mostrando que a história está mudando. Uma paz inesperada, uma oportunidade, uma ligação, uma resposta, uma porta, um livramento, um caminho novo. Porque quando Deus decide agir, até os detalhes começam a obedecer. Senhor meu Deus, chegamos ao final desta oração com o coração cheio de fé, porque sabemos que nenhuma oração sincera se perde diante do Senhor. Cada palavra foi apresentada no altar, cada lágrima foi vista, cada pedido foi ouvido, cada silêncio foi compreendido. Pai, agora eu peço que o Senhor sele esta oração sobre a vida desta pessoa. Que a mudança comece hoje, que a virada comece hoje, que a resposta comece hoje, que o novo comece hoje. Talvez nem tudo mude em um único instante diante dos olhos humanos,
mas que algo seja destravado no mundo espiritual, que algo seja alinhado, que algo seja preparado, que algo seja liberado, que algo comece a caminhar na direção desta pessoa. Senhor, que ela não saia desta oração vazia, mas cheia da certeza de que Deus está escrevendo uma nova história. Em nome de Jesus, eu declaro que a tristeza não vai vencer esta pessoa. O medo não vai dominar esta mente. A ansiedade não vai governar este coração. A escassez não vai definir esta casa. A vergonha não vai ser o fim desta história. A humilhação não vai ser permanente. A derrota não vai ter a última palavra. O inimigo não vai roubar aquilo que Deus preparou. As portas certas vão se abrir. Os caminhos tortos serão endireitados. As forças serão renovadas. As lágrimas serão transformadas em testemunho. Aquilo que parecia impossível começará a se mover. Aquilo que estava travado começará a destravar. Aquilo que estava seco receberá vida. Aquilo que estava sem esperança será visitado pela presença do Deus vivo. Pai, abençoa esta pessoa quando ela se levantar, quando ela sair, quando ela entrar, quando ela trabalhar, quando ela descansar, quando ela orar, quando ela tomar decisões, quando ela enfrentar desafios e quando ela precisar de coragem. Que a mão do Senhor esteja sobre cada passo, que nenhum mal prevaleça, que nenhuma palavra contrária tenha poder, que nenhum plano de destruição se cumpra, que toda inveja seja quebrada, que toda injustiça seja confrontada pela tua justiça, que todo atraso seja removido no tempo determinado pelo céu. Que esta pessoa receba discernimento para reconhecer as portas de Deus e sabedoria para não insistir em portas que o Senhor fechou por proteção. Porque às vezes Deus não está negando, está livrando. Às vezes Deus não está atrasando, está preparando. Às vezes Deus não está em silêncio, está trabalhando em detalhes que os olhos ainda não conseguem ver. Senhor, eu peço que esta pessoa guarde esta palavra no coração. Deus vai mudar a sua história hoje. Que ela repita isso com fé, não como uma frase vazia, mas como uma declaração de confiança. Que ela diga: Deus está comigo, Deus está cuidando de mim, Deus está abrindo o caminho, Deus está mudando minha história. E quando vierem os pensamentos contrários, que ela se lembre desta oração. Quando vier o medo, que ela se lembre da tua presença. Quando vier a dúvida, que ela se lembre de tudo que o Senhor já fez. Quando vier o cansaço, que ela se lembre que não está caminhando sozinha. Pai, que esta pessoa tenha experiências reais contigo, respostas claras, livramentos visíveis e motivos concretos para testemunhar. E se você recebeu esta oração com fé, escreva agora nos comentários: Deus vai mudar a minha história hoje. Escreva também o nome de alguém que precisa viver uma grande virada, porque nós vamos continuar orando por vidas, famílias e histórias que precisam do toque de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Unção celestial
celestial, ativar o sininho e compartilhar esta oração com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Que o Senhor te abençoe, te guarde, renove as suas forças, visite a sua casa, abra portas, traga respostas, restaure sua fé e coloque paz no seu coração. Em nome de Jesus, eu declaro: a sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo, e o capítulo que começa hoje será marcado pela presença, pela fidelidade e pelo poder do Senhor. Amém.